muitas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Uma ótima quinta-feira para você. Muito bom dia para quem está na Rádio Bandeirantes Campinas. Para quem até agora ficou com o Jornal Gente, com essas lembranças ótimas de um dos maiores gênios da história do rádio esportivo brasileiro, o narrador Fiore Giliotti, que se tornou famoso por tantos bordões, pela qualidade técnica da narração e que faz parte também da história que é riquíssima da Rádio Bandeirantes e que foi lembrada parcialmente pelos ouvintes agora há pouco dentro do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 da manhã também na tela do Band News TV. Estamos chegando com Manhã Bandeirantes, as informações da região metropolitana de Campinas, sempre com atenção para o que também é notícia no Brasil e no mundo. Hoje, quinta-feira, 11 de abril de 2024. Eu sou Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã, com os trabalhos técnicos na mesa de som de Pedro Piscinato, na central técnica com o Danilo Capucci e com a coordenação do Gil Kleber. E já está conosco ele, o moço de Campinas, aquele que está no crepúsculo do jogo, torcida brasileira. Bom dia para você, Thiago Prudente. Que isso, hein? Tá inspirado aí por causa do Fiore, que fizeram essa homenagem aí na Rádio Bandeirantes. Tá afiado, hein, Heitor? Bom dia pra você e pros nossos ouvintes. Porque hoje abrem-se as cortinas e começa o espetáculo da vacinação contra a dengue na cidade. Campinas hoje começa a aplicar as 18 mil doses do imunizante Qdenga, enviados pelo Ministério da Saúde, num remanejamento feito a partir de doses que não foram aplicadas em municípios da região metropolitana de São Paulo. Vamos ao vivo acionar a nossa reportagem. O Guilherme Selegato está com a gente direto de um dos centros de saúde de Campinas que já recebem pais, mães que levam crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Guilherme Selegato, bom dia para você. Onde você está nesse momento, Guilherme? Oi, Heitor, muito bom dia a você, uma ótima quinta-feira para todos os nossos ouvintes. Eu falo ao vivo aqui do Centro de Saúde do Jardim Aurélia, em Campinas. Estamos acompanhando a movimentação desse primeiro dia de vacinação contra a dengue. Olha, a expectativa aqui tá alta, viu? Muitos pais, crianças principalmente, aguardando ansiosamente para receber o imunizante contra a dengue. A Camila, olha, ela recebeu a dose. Cá, estava aguardando ansiosamente. Como que foi receber o imunizante contra a dengue hoje pela primeira vez? Eu tava bem ansiosa com tudo isso. Foi bem, eu fiquei feliz por ter sido vacinada, assim. Agora é só tomar cuidado. Tava com medo um pouquinho? Eu tava, vou falar que eu tava mesmo. Mas mesmo com medo, o importante é se vacinar e ficar imune, né? Sim, mesmo com medo, tem que vacinar pra ficar bem. Obrigado, viu, pela participação ao vivo. É isso, viu, Heitor? A gente vê que o pessoal tá aqui ansioso, né, aguardando para receber, então, o imunizante contra a dengue. 18.063 doses foram encaminhadas aqui para a cidade de Campinas. Esse número deve atingir cerca de 20% da população, do público-alvo, né, melhor dizendo, estimado em 91 mil pessoas. Para receber o imunizante, não precisa realizar agendamento, tá? Basta comparecer em qualquer centro de saúde, portando o documento com foto, estar com o responsável e, se possível, trazer também a carteira de vacinação. O horário de funcionamento varia, então, de acordo com o horário, né, de cada centro de saúde. Aqui no CS Jardim Aurélia, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Heitor, então é importante a gente reforçar que esse imunizante é um grande aliado
tá, contra a dengue, e são 2 doses que as crianças e adolescentes devem receber num período aí de 90 dias, tá? A prefeitura deve fazer um novo pedido ao Ministério da Saúde para que a segunda dose, né, venha aqui para a cidade de Campinas. A gente continua então aqui, Heitor, acompanhando essa movimentação. O pessoal está aguardando ansiosamente para receber o imunizante contra a dengue. Eu volto com você, Heitor. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Portanto, fila já registrada pela nossa reportagem no Centro de Saúde do Jardim Aurélia. Nosso time de repórteres seguindo para outros centros de saúde também, todos eles já com os imunizantes, aguardando a população. São 67 centros de saúde. A lista completa e os horários de atendimento com as salas de vacinação abertas você encontra na página da Prefeitura. O site é campinas.sp.gov.br. campinas.sp.gov.br. Ali tem um espaço exclusivo para a área de vacinas, com as orientações necessárias para os imunizantes também contra a dengue, os horários de funcionamento e qualquer outra dúvida você pode tirar também através desse portal. Aqui você tem a lista, por exemplo, dos horários. Eu estou acessando aqui para ver se é fácil também, porque a gente divulga, mas quero saber se é simples de chegar a essa informação. Você com alguns cliques consegue aqui sim a lista, por exemplo, do Centro de Saúde 31 de Março, fica aberto até as 4h30 da tarde. Na região noroeste, o Centro de Saúde Campina Grande também até as 4h30, o do Florense até as 7h30 da noite. Na região norte, Centro de Saúde Anchieta até as 18h30. Então, no portal da Prefeitura, o centro de saúde mais próximo da sua casa, você vai saber o horário exato de funcionamento. É uma boa notícia para abrir essa quinta-feira saber que estão procurando esse imunizante, Tiago Prudente. Exatamente. E a gente torce aqui para que todas as 18 mil doses sejam aplicadas. Como a gente viu, representa aí 20% do público-alvo. É muito pouco, claro, para dar uma solução a essa epidemia que a gente vive, mas é um primeiro passo, um passo muito importante. E a gente espera que em Campinas, diferentemente de outras cidades em que as doses encalharam, que todas as doses sejam aplicadas. E é muito feliz ver que nesse primeiro dia já tinha muita gente já procurando a dose para se vacinar. Uma primeira aplicada agora e a próxima daqui 90 dias. E já dá aquela ansiedade, né, Heitor, de saber que, sei que não esse ano, talvez ainda não o ano que vem, mas aí dentro de 2, no máximo 3 anos, a gente deve ter já uma vacinação em massa contra a dengue, com a chegada da vacina do Butantan e também com o aumento da produção da Qdenga do laboratório japonês, né? Por outro lado, quem procura em Campinas, nos centros de saúde, a vacina bivalente no combate à Covid-19 não encontra doses. Zerou o estoque da cidade e de outros municípios da região também. A Prefeitura afirma que já solicitou o envio de imunizantes ao governo do estado, mas ainda não houve a entrega. O repórter Everton Ramos traz pra gente um panorama e as justificativas de por que o imunizante contra a Covid desapareceu, sumiu dos postos de saúde. Nos últimos dias, ela tem ficado escassa nos postos de saúde da região. A vacina bivalente contra a Covid-19. Não há doses em Campinas, Sumaré, Valinhos, Montemor, Santa Bárbara do Oeste e em Rio Claro. Tampouco em Hortolândia. A cidade tem falta da vacina há 30 dias e as últimas doses foram aplicadas na semana passada. Em Arthur Nogueira, também tudo zerado. A previsão é que os imunizantes cheguem na tarde desta quinta-feira. Já em Piracicaba, a prefeitura informou que poucos centros de saúde ainda têm o imunizante. A situação é similar em Americana e Limeira. Todos os municípios aguardam o envio de uma nova remessa que é feito pela Secretaria de Saúde Estadual. Em nota, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo informou que entre os meses de
fevereiro e abril desse ano, o Ministério da Saúde enviou uma quantidade de doses inferior ao que foi solicitado pelos municípios e que aguarda novas doses serem enviadas pelo governo federal. Em Campinas, segundo a prefeitura, a última remessa enviada veio com apenas 40% do que havia sido solicitado. Aliás, é a metrópole a que tem a situação mais preocupante entre os municípios com falta ou pouco estoque da vacina bivalente contra a Covid-19. Na semana passada, Campinas tinha 42 doses em 3 centros de saúde. Agora, qualquer morador que for em um dos 68 postos não vai encontrar. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o último pedido foi feito há mais de uma semana e que espera que a questão seja solucionada em breve. Segundo o painel vacinômetro do Ministério da Saúde, entre janeiro e março desse ano foram aplicadas mais de 8 mil doses da bivalente em Campinas, o equivalente a 40% das 20 mil doses aplicadas em toda a região metropolitana. Podem receber a vacina bivalente pessoas acima de 12 anos de idade, de acordo com o esquema vacinal, e pessoas de grupos prioritários, como imunocomprometidas, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. O último levantamento feito em Campinas aponta que só neste ano 6.512 casos de Covid foram confirmados no município e 40 pessoas perderam a vida pela doença. Esse é um panorama triste, porque muita gente ainda não buscou o reforço. A vacina bivalente é para quem já completou a dose de vacinação e que está buscando esse reforço para, de vez, ter uma proteção a mais contra a Covid-19. E a gente não pode, Tiago Prudente, baixar a guarda para uma doença que fez tantas vítimas, que hoje tem um número menor de casos graves graças ao processo de vacinação, graças ao ciclo completo em que a grande maioria da população entendeu a importância, mas essas doses bivalentes, elas precisam chegar, porque ainda tem muita gente dentro do público-alvo, idosos, pessoas com comorbidades, que não foi buscar o imunizante, e outras que estão procurando e não encontram porque as doses acabaram. Eu acho que primeiro de tudo é preciso fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas entendam quem é que pode tomar a vacina da Covid nesse momento, quais são os grupos e qual é o esquema vacinal, porque muita gente não sabe. Tem gente que tomou 4 doses, não sabe se pode tomar reforço ou não pode, se vai ser anual ou não vai. Então precisa de uma comunicação, e essa comunicação ela é realizada pelo governo federal. Quem é responsável por esse tipo de campanha é o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não está fazendo a sua parte de fazer essa divulgação. Tem que ser cobrado a respeito disso. Tem que ser cobrado também, acho que a gente tem que pedir até um posicionamento do Ministério da Saúde para saber o porquê que foram enviadas menos doses. Eu suspeito que vai começar o empurra-empurra. O Ministério da Saúde vai falar que enviou, que é a Secretaria de Estado que não distribuiu, a Secretaria de Estado diz que foi o Ministério da Saúde que não enviou, e aí começa aquele empurra-empurra de responsabilidade do que aconteceu. Mas acho que a gente precisa questionar o Ministério da Saúde nesse caso para saber realmente o que está acontecendo. Tem menos dose? Está chegando mais dose? Essas doses estão vindo da onde? Estão vindo de fora? São doses do Butantan? Porque a do Butantan, no caso, não é bivalente, né? Então a gente precisa saber como é que está isso, e eu acho que vale o questionamento ao Ministério da Saúde. Mas nesse momento que eu acho muito importante, e eu não sei se você também tem essa dúvida, Heitor, é a falta de informação sobre o esquema vacinal. Quem é que pode se vacinar? Eu completei o esquema vacinal, eu posso tomar o reforço esse ano? Acho que falta informação, falta uma campanha de conscientização, porque campanha de conscientização de vacinação é sempre, como é da gripe, tem que ser a da Covid. E esse é um erro que está sendo cometido pelo Ministério da Saúde desde a epidemia, quando a epidemia de dengue começou, e com a Covid se repete da mesma maneira. Acho que precisa de uma divulgação clara. Ou eu tô doido? Eu sinto essa dificuldade de saber exatamente como é que funciona o esquema de vacinação da Covid. Tirando a parte inicial de quando todos sabíamos que eram 2 doses, depois realmente o reforço ficou confuso. Tem muita gente que entende que eu não vou tomar novamente a vacina porque eu já tomei as 2 doses.
E de fato não é obrigatório, mas é uma proteção. É algo a mais que vai trazer mais segurança e a certeza de que nós vamos virar essa página o quanto antes. Concordo que talvez a informação precise chegar de maneira mais clara à população como um todo. E não digo só em Campinas, no Brasil todo. A dificuldade de entender agora quem precisa, quem não precisa, quem pode, quem não pode buscar o imunizante. Digo isso por mim mesmo. Se tiver liberado para a minha faixa etária, eu sou o primeiro a ir lá no posto de saúde para receber uma dose de reforço, mas não está ainda. E não tem a vacina nem para o público-alvo, mas o público-alvo está procurando também o imunizante. O número de doses enviados recentemente foi baixo, então a procura também diminuiu bastante. E a gente não pode imaginar que acabou o problema da Covid-19, porque não acabou. Agora, Tiago Prudente, meus amigos da Rádio Bandeirantes, saúde foi o principal tema na sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas ontem. Foi aprovado por maioria, mas não unanimidade, o projeto de lei complementar número 8 desse ano de 2024. É um projeto enviado pela Prefeitura que fala sobre a prestação de hora extra complementar pelos servidores em exercício da Secretaria Municipal de Saúde e também servidores da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência e Emergência e Hospitalar. Esse projeto de lei vinha sendo muito criticado e continua sendo muito criticado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, que marcaram presença durante a sessão criticando vereadores favoráveis ao projeto enviado pela Prefeitura. Eles entendem que essa proposta vai tirar direitos em horas extras e desvalorizar as horas complementares dos servidores e servidoras da área de saúde. O projeto de lei prevê o seguinte, que fica instituída a prestação de serviços em hora extra complementar pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviço em hora complementar é condicionada ao cumprimento pelo servidor do total de sua jornada regular semanal de trabalho. É vedada a realização de hora complementar como forma de compensação pela ausência do cumprimento total da jornada de trabalho e configura-se prestação de serviço em hora extra o servidor que tiver que cobrir alguém que esteja com licença ou afastamento, vacância por exoneração ou aposentadoria. Então, quando sai alguém que é aposentado ou foi exonerado do cargo, o projeto de lei prevê que um funcionário já estabelecido naquele posto, naquela unidade hospitalar, possa cobrir esse funcionário por um tempo, e a ausência injustificada de um colega também, pelo projeto de lei, permite que esse funcionário público faça a hora extra. Isso para áreas como enfermagem, outros profissionais de saúde. O projeto foi aprovado com maioria, apenas os vereadores da esquerda, do PT, PCdoB e PSOL votaram contra, vereadores Cecílio Santos, Guida Calisto, Gustavo Peta, Mariana Conte, Paola Miguel e Paulo Búfalo. Vereador Marcelo Silva, ausente na sessão, presidente Luiz Rossini, regimentalmente não vota, no mais, todos aprovaram esse projeto. Quem subiu no plenário para fazer a defesa inicialmente foi o vereador Paulo Haddad, do PSD, que entende que essa é uma maneira que a prefeitura encontra de não deixar o paciente esperando muito tempo pela ausência de profissionais num hospital ou numa outra unidade hospitalar. É um projeto de extrema importância para a cidade de Campinas, um projeto estruturante da Secretaria Municipal de Saúde, e no seu parágrafo 3º, ele diz aqui, é muito claro, que o servidor for convidado pelo gestor imediato. Não cria nenhum tipo de obrigatoriedade para que o servidor ele faça, ou realize essas horas complementares. E existe aqui alguns casos que estão incluídos ou estão inclusos nesse artigo, nesse parágrafo 3º. O inciso 1º, licenças de afastamento a qualquer título, vacância por exoneração, aposentadoria e ausências injustificadas. É importante a gente ressaltar que as horas extras hoje, elas são praticadas, de maneira legal dentro da Secretaria Municipal de Saúde,
né? O funcionário ele pode realizar até 2 horas extras diárias, né? Ele pode, isso durante o período de 4 semanas consecutivas ou 6 meses de forma alternada. E o servidor não perderá, né? Se você realiza sua hora extra de segunda a sexta, tem 50%, né, na hora trabalhada e 100% sábado, domingo e feriado, não tem como, o prefeito não consegue retirar esse benefício. E nós já temos hoje dentro da administração pública, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, os médicos, né, pela lei 12.985/2017, que ele já pode, ou ele faz esse tipo de horas complementares dentro da sua categoria profissional. O que está sendo proposto aqui é que essas horas complementares, elas sejam estendidas para as outras categorias de profissionais da saúde, sem prejuízo, com pagamento dentro da sua categoria profissional. Esse o vereador Paulo Haddad, da bancada do PSD, faz parte da bancada que apoia o prefeito Dário Saad, atual administração. E para o vereador Cecílio Santos, do PT, da base de oposição, o projeto precisa ser discutido com a categoria e mais, ser discutido na maneira legal, porque ele contesta a possibilidade desses funcionários fazerem hora extra na vacância por exoneração ou aposentadoria. O parlamentar acredita que isso possa ser um instrumento para não contratar novos profissionais e sobrecarregar aqueles que já estão trabalhando nesses hospitais. Sempre que o servidor for convidado por sua gestão imediata a suprir a ausência dos titulares do cargo a título de 1. Licença e afastamentos a qualquer título. 2. Vacância por exoneração ou aposentadoria. E 3. Ausências injustificadas. E os servidores sabem muito bem isso, o item 1 e o item 3, o cargo não está vago. Agora, o item 2, vacância por exoneração ou aposentadoria, já tem a vacância do cargo. Então, não cabe fazer hora complementar. Tem que chamar aquele que está no banco lá do concursado para ocupar essa vaga. Entende? Então, vejam o quanto é ruim esse tipo de matéria, esse tipo de projeto, porque vai precarizando o Sistema Único de Saúde. Esse é o vereador Cecílio Santos, do PT, falando sobre o projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal e aprovado na sessão de ontem por maioria, 25 votos favoráveis, 6 votos contrários. Um vereador ausente, o presidente regimentalmente que não vota. Coincidência ou não, a Prefeitura publica hoje, no Diário Oficial do município, uma convocação para reuniões de preenchimento de 56 vagas em diversos cargos da área de saúde, que serão realizadas no próximo dia 18 de abril, quinta-feira que vem, no Paço Municipal. As convocações são relativas a concursos públicos de editais de 2019, 2022 e 2023. 56 vagas de convocação estão divididas entre técnico de enfermagem com 18 vagas, 17 vagas para médico geral, 9 vagas para enfermeiros, 3 vagas de agente de controle ambiental, 3 vagas de terapeuta ocupacional, 2 para assistente social, 2 para médico reumatologista, 1 de farmacêutico e 1 vaga de fisioterapeuta. Ainda sobre o projeto de lei, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, em nota, afirma que o projeto de lei complementar 08 é um tapa na cara do servidor. Esse projeto para o sindicato não foi discutido com a categoria, não passou pelo crivo da discussão com o sindicato, deveria ter sido retirado da pauta da Câmara Municipal ontem, o que não aconteceu, e o sindicato afirma ainda em nota que vai tomar todas as medidas cabíveis para impedir que os trabalhadores e trabalhadoras da saúde sejam prejudicados e tenham os direitos retirados pelo governo municipal. Uma discussão que contou com a presença dos sindicalistas e outras pessoas da categoria na Câmara Municipal, mas que não foi suficiente para convencer a base governista
a mudar de opinião a respeito do projeto de lei enviado pela administração municipal, pelo prefeito Dário Saad, Thiago Prudente? É um pouco difícil, porque o que aconteceu na Câmara não foi um diálogo, né, Heitor? Enquanto o Paulo Haddad estava falando, o que você ouvia no fundo? Apito, grito, vaias. Isso não é diálogo. Isso é ir com uma ideia definida e não estar aberto ao diálogo. Então a gente tem que criticar aqui o que tem que ser criticado. Primeiro ponto, eu acho que os dois vereadores têm argumentos que são bons. E eu acho que estão lá presentes e precisam ser colocados em discussão. Mas, primeiro de tudo, eu fico me perguntando, o sindicato está afirmando que vai perder direitos. Que direito que está sendo retirado? Eu, sinceramente, não consegui entender que direito que está sendo retirado dos servidores. Até porque o servidor tem estabilidade. O servidor não é como um funcionário privado, em que o seu chefe, né, Heitor, chama você para fazer hora extra, e você fica, né, numa situação constrangedora, concorda comigo? Quando fala você vai receber um pedido para fazer hora extra, não é um pedido, né? Mas eu acredito que também nesse caso não vai ser diferente, não é porque o funcionário público tem estabilidade que ele vai poder negociar e falar, não vou fazer hora extra porque o colega faltou. Mas do mercado, o jogo é assim, né? Eu acho que é um pouco diferente porque o servidor tem uma certa estabilidade. Tem muitos amigos que são servidores públicos e eles batem o pé e falam, muito obrigado, tô indo embora, acabou meu horário. Porque o chefe não pode fazer nada. Eu também acho que não vai ser desse jeito. Então, eu acho que tem que partir para o diálogo. Qual que é o diálogo? Se a preocupação é de que vagas vão ficar abertas de vacância, por exemplo, quem foi exonerado, e a questão de quem foi aposentado, a gente precisa também entender, e eu acho que os vereadores também precisam colocar na cabeça, que quando alguém é exonerado, aposentado, é rápida a substituição, Heitor, no setor público? Existe todo um processo com concurso público, com chamamento público. Não é algo assim de você simplesmente olhar currículos e contratar um profissional. Quem sofre nesse processo é a população. A gente não pode se enganar aqui. Fingir de que a meia hora eu tô contratando alguém no serviço público. Não é assim. Então a gente precisa entender a realidade. Ninguém quer que precarize o SUS, que fique com menos funcionários, mas a gente também precisa entender a realidade burocrática em que é para se contratar alguém na administração pública, ainda mais com concurso público. Então, a gente precisa realmente entender como é difícil isso e como é burocrático. A gente também não pode tapar o sol com a peneira. Então, diante desse projeto, eu acho o seguinte, acho que o projeto tem questões positivas, mas que ele pode também ser aperfeiçoado, criando questões para a proteção dos servidores e também criando questões para que a vacância dessas vagas sejam substituídas, dando um prazo para que a prefeitura faça substituição dessas vagas. Acho que o meio termo é muito importante, só que a gente também não pode negar e acreditar que no serviço público a pessoa aposenta ou é exonerada amanhã e no dia seguinte tem alguém, que não é isso que acontece. E aí a gente vê um problema grave, principalmente no sistema de saúde, da falta de profissionais. E aí o projeto vem exatamente para tentar suprir. Vai resolver o problema? Não vai, mas vai tentar suprir essa questão. Lembrando que existe uma legislação trabalhista também que tem que ser respeitada. Então acho que esse é o ponto. Acho que é preciso diálogo. Em vez de ficar bateção de panela e gritaria para um lado e para o outro, as pessoas precisam dialogar. E a Câmara é lugar de diálogo. Mas, infelizmente, o que eu vi na sessão de ontem não foi diálogo. Foi apenas uma gritaria, principalmente quando os vereadores estavam falando. Isso não é diálogo. Não adianta ficar quieto só no vereador que vai te defender. É preciso escutar o vereador que também está defendendo o outro lado. Isso é importante, isso faz parte da democracia, isso faz parte do amadurecimento da democracia, e ali é um projeto da cidade de Campinas. Não era uma questão ideológica, não era um projeto ideológico. Eu acho que as pessoas precisam amadurecer nesse sentido de entender que é preciso diálogo. Por que não foram conversar com os vereadores, que disseram que conversaram com alguns vereadores lá? Mas na hora que o vereador está na tribuna, ele não está falando só para o público ali, ele está falando também para a população. Então acho que a população também tem o direito de ouvir com todas as letras o que o projeto está falando, ouvir o que a oposição tem a falar,
e é preciso respeito ali naquele momento. Eu sempre coloco isso como um ponto central. Se é um projeto ideológico, aquela bagunçaiada que a gente vê, aí é outra história. Mas um projeto sério, um projeto que precisa ser discutido, eu vejo isso como algo negativo. Então eu vejo prós no projeto, contras também, vejo prós no que a oposição falou e contras também. E a Câmara é o espaço para que isso seja dialogado e eu espero que chegue a um consenso ali, porque senão provavelmente, ao que tudo indica, vai se instaurar uma guerra judicial, né, Heitor? O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal promete, se necessário, ir também às instâncias jurídicas para tentar fazer com que esse projeto não avance. Eles entendem que os trabalhadores vão trabalhar mais e ganhar menos. O argumento utilizado pelo sindicato é que no documento eles estão pedindo, nesse momento, um protocolo, fizeram um protocolo documentado para a prefeitura pedindo a garantia dos direitos dos servidores da saúde. Eu confesso que, lendo o projeto, eu não consegui entender em que aspecto eles vão trabalhar mais e ganhar menos, porque dispõe aqui a respeito das horas extras. A hora complementar constitui atribuição de carga horária complementar até o limite de 12 horas diárias e 44 horas semanais, cujo valor hora corresponde ao valor do vencimento base individual do servidor, sendo verba eventual e não incorporável a qualquer título. Então não está colocando como a partir de agora sua carga horária passa a ser essa. Mas nessa eventualidade, você pode fazer até 12 horas por dia, 44 horas por semana, e tendo como base para o pagamento da hora extra o que já está estipulado pela categoria nos acordos anteriores. O cálculo da limitação da carga horária a 44 horas será efetuado com base na referência de labor mensal, computando-se o total de horas prestado em um mês, que não poderá ultrapassar as 44 horas semanais. Acho que seria importante o sindicato também esclarecer um pouco mais desses pontos críticos de em que aspecto eles entendem que os funcionários vão trabalhar mais. Eu entendi perfeitamente o argumento do vereador Cecílio Santos, de que isso pode gerar um sistema em que você cobre com outro funcionário a vaga que deveria ser de alguém que ficou, eventualmente, num concurso público em uma posição inferior, mas que, a partir do momento que abre nova vaga, você também dá oportunidade para esses concursados. Mas essa questão de trabalhar mais e ganhar menos é que eu ainda não consegui entender do projeto a crítica, Thiago. Fiquei em dúvida também. É o que eu pontuei aqui. O único ponto que eu acho que eu discutiria, que me causa dúvida, é essa questão mesmo dessa substituição de vagas pelos concursos, que eu acho que o vereador Cecílio Santos faz um alerta que é importante. E poderia estar ali no projeto, né, Heitor? Colocar um prazo para a substituição dessas vagas, concorda comigo? Ou algo semelhante, não sei nem se pode, mas algo semelhante desse tipo. Mas eu, sinceramente, eu não consegui entender o que o sindicato está cobrando. Eu, sinceramente, não consegui. Se a prefeitura dissesse, você vai fazer hora extra e eu não vou te pagar, aí é uma outra coisa, concorda comigo? Aí seria um absurdo. Isso, mas no caso ela vai pagar a hora extra. Provavelmente essas categorias, e a gente precisa até checar isso, tem uma carga horária menor. Como a nossa, por exemplo. Talvez o ouvinte não saiba, o jornalista tem uma carga horária estipulada de 30 horas semanais. Mas a empresa pode pagar até 2 horas extras a mais por dia e alcança uma carga semanal de 40 horas. Provavelmente essas categorias também têm, eu tô falando provavelmente porque eu não tenho essa informação aqui, então vocês sabem que eu só dou informação checada. Devem ter uma carga horária menor do que essa por semana, e aí, para ficar dentro da legislação trabalhista, poderiam alcançar 44 horas semanais, no máximo 12 horas por dia. É isso, né, Heitor? O que não desobedeceria a lei trabalhista, que permite no máximo 44 horas semanais, né? Exato. Então, assim, eu sinceramente não consigo enxergar o que o sindicato tá falando. Acho que o sindicato precisa ser mais claro no que ele tá cobrando, concorda, Heitor? É até para que o diálogo avance também, não só na Câmara Municipal, mas dentro da própria administração pública. Então é importante sim que haja esse debate, mas que fique claro para a categoria o que realmente vai mudar e para a população como um todo. O que a gente quer é ter médico, ter enfermeiro, ter equipe ali trabalhando. E com um trabalho bem remunerado, com um trabalho dentro das leis
que já estão estabelecidas há muito tempo no país para todas essas categorias e com condições de trabalho. Então, no final da conta, lá no fim da ponta, quem vai pagar o preço ou não é quem procura um hospital. Então é para essa população que tem que ter também o esclarecimento sobre esse projeto aprovado ontem na Câmara Municipal de Campinas. Ontem também foi aprovado em segundo turno o projeto de lei do vereador Paulo Gaspar, que estabelece uma multa que quase triplica o valor para quem for flagrado pichando ou, de alguma outra forma, deteriorando o patrimônio público ou particular. Agora vai para a sanção da prefeitura e nós já ouvimos aqui do prefeito Dário Saad que ele é favorável ao aumento da multa, mas ainda estuda a questão do Disque Denúncia, se inclusive isso é legal ou não para quem fizer uma denúncia para a prefeitura ser remunerado de alguma maneira. Diz que denúncia vai pra gaveta, né? Diz que denúncia entendeu sim. A resposta, né? Mas a multa vai ser muito provavelmente sancionada, né? Ah, sim. Eu tô interpretando, o prefeito não disse isso, mas quando o político fala assim, vamos analisar, vamos ver se é legal, quer dizer que é aquele parte do projeto que vai para a gaveta, mas a multa, sem dúvida, vai ser sancionada pelo prefeito Dário Saad. Até porque eu acho que não é legal fazer esse tipo de remuneração, né? Pode esbarrar numa série de questões aí, como é que definir quem que eu remunero, como eu remunero, é aquela discussão que a gente teve aqui, né, Heitor? Mas importante, aumento da multa, sempre que dói no bolso, mas é preciso também identificar essas pessoas, né? Por exemplo, teve lá o monumento do Guarani que foi pichado, alguém descobriu o que aconteceu? Quem foi? E a gente tá falando de uma região central da cidade, com monitoramento, câmeras, então são questões que também precisam ser colocadas, né? Como identificar essas pessoas, se vai ter um trabalho forte para a identificação dessas pessoas, né? Agora, 10h36, nós vamos para um rápido intervalo na volta da Câmara Municipal para a Câmara Federal, porque os deputados decidiram na noite de ontem manter a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. A gente vai trazer aqui a lista de como votou cada deputado do estado de São Paulo. E também o primeiro giro da participação do ouvinte que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo WhatsApp 19 97102 1493. Achei que os ouvintes tinham nos abandonado. Então é você que não tá lendo eles aí. Tem muita mensagem, a gente vai fazer esse primeiro giro logo depois do intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Saúde do seu coração tem endereço certo. Hospital São Luís Campinas. Agora com pronto-socorro exclusivo para cardiologia. Com funcionamento 24 horas, o novo serviço conta com atendimento de uma equipe especializada, realização de exames, cirurgias e leitos para internação. Uma moderna sala de hemodinâmica para mais precisão em procedimentos minimamente invasivos. Registro, nome e responsável técnico em redditor.com.br. Hospital São Luís Campinas. Seu coração batendo sempre no ritmo certo. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os centros de saúde de Campinas não têm nenhuma dose disponível da vacina bivalente contra a Covid-19. A informação foi confirmada pela Prefeitura nesta quarta-feira, dia 10. A administração afirma ter solicitado o envio dos imunizantes ao governo do estado, mas que ainda não houve entrega. O público que pode receber a bivalente é composto por pessoas a partir dos 12 anos, a depender da situação vacinal e se faz parte de grupos considerados
considerados prioritários. Somente neste ano, o número de pessoas imunizadas com a vacina bivalente é de cerca de 8 mil, sendo idosos a principal faixa etária protegida. Em março deste ano, 28 pessoas foram vacinadas e em abril ninguém recebeu a dose, segundo o vacinômetro da Covid-19 do Ministério da Saúde. A cidade registrou no dia 1º de abril um estoque com aproximadamente 50 doses em 3 dos 68 centros de saúde da cidade. Em nota, a prefeitura afirma que a remessa mais recente enviada representou 40% da solicitação. Até o momento, Campinas registra 4 mortes e mais de 6 mil casos confirmados. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 40 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes, trazendo a participação do nosso ouvinte, o Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Ele escreve que o Ministério da Saúde, na gestão Bolsonaro, na opinião dele, foi uma gestão terrível, caótica, mas a imprensa e as entidades não governamentais foram atuantes. Havia muita informação e estímulo às vacinas, mas hoje ele tem a impressão de que mesmo com uma médica renomada e competente no Ministério da Saúde, todo mundo relaxou. Não há a mesma cobrança. Na opinião dele, é preciso ter também esse tipo de cobrança. Mês passado, Celso levou a mãe para um tratamento em um hospital particular de Campinas e ouviu das enfermeiras que havia muita internação por ali em função de dengue e Covid-19. A imprensa precisa cobrar mais do Ministério da Saúde. É grande o risco da volta da Covid. Importante a opinião do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, que nos acompanha na manhã desta quinta-feira. Mensagem de áudio chegando também, a gente compartilha com você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Vou falar um pouquinho sobre a vacinação da dengue. Eu queria em primeiro lugar pedir a vocês que informassem a quem não sabe, tá, se a vacina tem alguma contraindicação, entendeu? Como a da Covid, né? Tinha contraindicação. Eu vou levar um filho meu aqui à tarde para vacinar, vamos ver se dá tempo, né? Que agora pela manhã eu não consigo, eu tenho clientes para atender. E também gostaria de falar sobre a vacina da Covid. Eu sei que vocês falam incessantemente, insistentemente, mas o que eu gostaria que vocês explicassem, porque eu tenho feito, eu tenho contato com muitas pessoas no meu tipo de evento. Só na semana passada foi por volta de 2.000 pessoas de maneira aleatória, entendeu? E o que eu escuto essas pessoas falarem com relação à vacinação da Covid já tomei as 3 doses, preciso tomar mais? São o que as pessoas perguntam, entendeu? Sabe, aquela primeira, segunda, terceira dose. No meu caso eu tomei 2 Coronavac, tomei depois a Janssen, Coronavac e não senti nada, nem dor no braço. A Janssen eu caí de cama uma semana quase. Mas enfim, tomei as doses. Precisamos tomar mais? Não precisa, já tô fora, já não tô. Esse tipo de coisa. O que precisa de fazer, todas as faixas etárias que precisam de fazer, você entendeu? As crianças, é uma dose só até agora? Não é. Então, e outra coisa, eu escutei no programa anterior que alguns locais não têm vacina de Covid. Aqui em Campinas, todos os postos têm ou alguns não têm? Então são informações que têm que ser reveladas. E o tempo que eu sei que a dengue eu não sei, mas a H1N1, que é a vacina da gripe, e a dengue, a Covid, você tem que ter um intervalo. Quantos dias de intervalo que é vacinar uma coisa e vacinar outra? Não sei se vocês podem esclarecer esses pontos aí, são coisas que eu ouço na rua, tá? Como um grande abraço a todos, DJ Ale. Bom, com relação às contraindicações da vacina contra a dengue, o imunizante ele não é recomendado a alguns grupos, lembrando que ele já está disponível na rede particular também, valores que vão ali de R$400 até R$600, dependendo do local, mas não é recomendável a pessoas imunodeprimidas, gestantes, lactantes, pacientes que estejam com febre ou alérgicos a algum dos componentes da vacina. E o imunizante ainda não está autorizado, esse
desenvolvido pelo laboratório japonês para aplicação em idosos. Apesar dessa ser uma faixa etária das mais atingidas pela doença, por isso a campanha começa com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Nós trouxemos agora há pouco a informação de que está zerado o estoque em Campinas da vacina bivalente e concordamos com o DJ Ale de que falta talvez uma campanha mais clara a respeito de quem deve ou não tomar esse imunizante, esse reforço nesse momento no país. O Marco Silva Bedin lembra que há alguns meses vacina da Covid estava sobrando e muita gente não foi procurar. Meses tinham doses de vacinas completas de Covid sobrando, mas as pessoas não iam aos postos de saúde. Lógico que o governador, que é bolsonarista, prefere não investir em vacinas, na opinião do Marco Silva Bedin. E ele duvida que o Ministério da Saúde tivesse pedido para não enviar para São Paulo, mas se puder fazer uma entrevista com alguém do Ministério, agradecemos. A gente está tentando esses contatos e a nossa produção vai atualizando a gente ao longo dos próximos dias. Mais uma mensagem de áudio para a gente compartilhar com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Thiago. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Umas 3 semanas atrás, passou no Fantástico uma reportagem sobre o filho da Gal Costa, questionando a morte dela, né? E pedindo para fazer uma exumação do cadáver. E na reportagem mostra um embate entre ele e a ex-mulher da Gal Costa. Que na verdade ele falou que não era mulher, que era uma empresária, que as duas brigavam. O que eu queria saber nisso tudo é o quê? Que a Gal Costa foi enterrada sem fazer um exame, quando a pessoa morre, uma autópsia. Ela foi enterrada sem fazer uma autópsia. Isso pode? Porque assim, daria para saber como que ela morreu, quanto tempo que ela estava morta, né? Porque houve muita contradição nessa reportagem, nesse debate entre os dois, né? Então eu gostaria de saber de vocês se a pessoa pode ser enterrada sem fazer uma autópsia. E se o médico que liberou isso, ele está certo de liberar uma pessoa, por exemplo, tiver um médico familiar e liberar a pessoa sem fazer uma autópsia. Porque a pessoa pode ter sido envenenada, a pessoa podia ter passado mal e demorado o socorro, a pessoa deixar ela morrer, né? Então, nesse ponto eu gostaria de saber se a pessoa pode ser enterrada sem fazer uma autópsia. Pode. Alexandro Centro. Quando a morte é no hospital, acho que não é necessária a autópsia, porque o médico tem um laudo ali que aponta a causa da morte, né, Tiago? É que a autópsia só é obrigatório em casos de crime, né? Quando não tem um crime, não é obrigatório fazer autópsia, né? Só declaração de óbito, né? Então, do médico que atestou a morte. Então tem essa questão, está inclusive previsto no Código de Processo Penal, que a autópsia só é necessária em casos de crime. Então, como a Gal Costa, teoricamente, o filho diz que não, aí é uma briga de família, né? Não morreu nenhum crime, não foi realizada a autópsia. E aí quem tem, como o filho ainda era menor na época da morte da mãe, quem tem a responsabilidade, né, Heitor, é a esposa, né, a companheira. Isso. E aí não foi realizada a autópsia e por isso tem essa discussão. Mas a autópsia não é obrigatória. Tô até abrindo aqui o Código de Processo Penal, tá aqui, que é só em casos de crime. Como não foi um crime, não é obrigatório, mas agora tem essa discussão aí para esclarecer para o nosso ouvinte. O Adriano Vermelho nos escreve, ontem inclusive, Adriano, não tivemos tempo de ler a sua mensagem, mas sempre muito bem-vinda e hoje participando conosco, falando sobre desleixo. É isso, a dengue é sim nossa responsabilidade e a parte que nos cabe é de cuidar, verificar e não jogar lixo que acumule água, nós falhamos miseravelmente e contamos também, mesmo com tanta repercussão em propaganda, com a pouca efetividade na limpeza urbana. Quer um exemplo? O Adriano sugere, veja nos pontos de ônibus, nas praças, jardins, canteiros, em grande parte da cidade, muita gente, principalmente os jovens, ele vê e escuta em discursos horrorosos de falta de interesse social, que não se importam e sujam mesmo. A civilidade e a educação são fardos pesados demais para eles carregarem e todos pagamos o preço, escreve o Adriano. Deveríamos investir mais nas escolas e tentar engajá-los de alguma forma, ou sempre sofreremos com doenças sazonais como essas.
O Edivalmir Massa diz que foi a um posto de saúde para tomar a vacina da gripe e a atendente não perguntou nada se ele tinha tomado outra vacina ou coisa que o valha. Não deveria a técnica que atendeu o questionar a respeito disso? E ele também diz aqui a respeito dos casos de morte suspeita que são aí sim obrigatórios os procedimentos como o da autópsia. 10h49, deixa eu acionar a reportagem com o Alex Guzmão para a gente falar de um assunto que mostra um pouco como está a Câmara dos Deputados nesse momento. Por maioria de votos, os parlamentares decidiram manter a prisão de Chiquinho Brazão, hoje sem partido, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Vamos entender como foi. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça também dando voto favorável. Depois, o voto individual de cada deputado. Uma sessão ágil e sem discursos na tribuna, a não ser do relator e da defesa. Por 277 votos contra 129, o plenário da Câmara manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Como previsto, a margem foi pequena, apenas 20 votos, além do necessário. Decisão comemorada principalmente pelos parlamentares do PSOL, partido da vereadora Marielle Franco. Mais cedo, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório do deputado Darcy de Matos também foi aprovado. A decisão da Câmara sobre a legalidade da prisão de Chiquinho Brazão veio 17 dias após ele ser detido. A Constituição diz que parlamentares só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Deputados contrários à manutenção de Chiquinho Brazão na cadeia alegaram que a prisão é ilegal e que fere os direitos dos parlamentares. Para a defesa de Brazão, a decisão da Câmara foi baseada em critérios políticos. Mais um precedente perigoso, a Câmara descuidando dessa garantia constitucional, descuidando dessa garantia conferida pelo Constituinte ao parlamentar, corre um sério risco de que nós tenhamos prisões preventivas decretadas em série contra outros parlamentares. Para o relator, a imunidade parlamentar não pode servir de instrumento de proteção contra políticos investigados e presos com ordem judicial. As prerrogativas, elas estão aí para proteger a atuação parlamentar. Elas vão numa lógica da defesa do coletivo, não do privado, não do particular. Mas mais do que isso, nós não podemos permitir que se utilize como escudo a imunidade parlamentar para praticar crimes. Além das relações políticas, Marcelo Freixo era amigo de Marielle. Para ele, a decisão da Câmara significa encarar de frente questões sérias que envolvem o poder no Rio de Janeiro. Um sentimento de alívio muito profundo, né? A gente está há 6 anos sofrendo muito com a não investigação, com a obstrução da investigação. É bom lembrar, gente, que os mandantes são pessoas de muita influência e muito poder no Rio de Janeiro. Esse crime contra a Marielle, contra o Anderson, revela muito sobre o Rio de Janeiro. Ainda na Câmara, o Conselho de Ética abriu processo para analisar a cassação do mandato do parlamentar. Chiquinho e o irmão Domingos Brazão são apontados pela Polícia Federal como os autores intelectuais do crime. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, também foi preso por suspeita de planejar o atentado contra Marielle e obstruir as investigações. Os 3 estão presos em presídios de segurança máxima. 10h53, vamos rapidamente saber como votaram os deputados federais de São Paulo. Do Cidadania, 2 deputados votaram pela manutenção da prisão, Alex Manente e Arnaldo Jardim. Os vereadores do MDB também votaram pela manutenção da prisão. São eles, os deputados federais Alberto Mourão, Baleia Rossi, delegado Palumbo votou pela prisão, Fábio Teruel e também Simone Marqueto, todos do MDB de São Paulo. Partido Novo tem um deputado federal pelo estado, que é a deputada Adriana Ventura, votou pela manutenção da prisão também de Chiquinho Brazão, assim como o deputado federal do PCdoB, Orlando Silva. Pelo PDT, Adilson Barroso teve abstenção, Antônio Carlos Rodrigues votou pela prisão, Capitão Augusto, abstenção, esses são os deputados do PL. Carla Zambelli votou contra a prisão de Chiquinho Brazão, assim como o delegado
Bilinski, Eduardo Bolsonaro, Jefferson Campos, Luiz Carlos Mota, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Márcio Alvino, Mário Frias. Esses votaram não pelo PL de São Paulo, assim como Marco Feliciano, Ricardo Salles. Esses votaram não. Ainda no PL de São Paulo, Miguel Lombardi não votou, Paulo Freire Costa, aqui da região, não votou, Ricardo Salles, eu disse, votou não, Rosana Vale votou pela prisão e o deputado Tiririca não votou. Então não houve unanimidade dentro do PL. Ainda falando sobre os deputados de São Paulo, Coronel Telhada, do PP, votou pela prisão, o delegado da Cunha não votou, Fausto Pinato votou pela prisão, assim como Maurício Neves, todos esses do PP. Agora, o PSB, o deputado Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, votou pela prisão de Chiquinho Brazão, assim como Tabata Amaral, também votou a favor da manutenção da prisão. Pelo PSD, Carlos Sampaio votou sim pela prisão, Cezinha Madureira, Ricardo Silva e Saulo Pedroso, todos esses do PSD, também votaram pela prisão e o deputado Gilberto Nascimento não votou. Agora, pelo PSDB, Paulo Barbosa e Vitor Lippe, ex-prefeito de Sorocaba, ambos votaram a favor da manutenção da prisão. PSOL, unanimidade. Érica Hilton, Guilherme Boulos, Ivan Valente, Luiz Erundina, professora Luciene e Sâmia Bonfim, todos votaram pela manutenção da prisão. O mesmo vale para o PT. Alencar Santana, Alfredinho, Arlindo Quinalha, Carlos Aratini, Gilmar Tato, Juliana Cardoso, Kiko Seleguin, Nilton Tato, Rui Falcão e Vicentinho, todos votaram pela manutenção da prisão. Os 3 deputados de São Paulo do Podemos também votaram sim pela prisão. Bruno Ganem, Renata Abreu e Rodrigo Gambale. Ainda dos deputados federais de São Paulo, no Republicanos, Celso Russumano, Eli Santos, Maria Rosas e Vinícius Carvalho, esses 4 deputados votaram pela manutenção da prisão. O deputado Marcos Pereira não votou. Da lista do Solidariedade, a deputada Loreni votou sim. No União Brasil, os deputados de São Paulo, Alexandre Leite, Davi Soares, Douglas Viegas, Marangoni e Rosângela Moro não votaram. O deputado Kim Kataguiri votou pela manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. É importante para a gente saber como votaram os deputados, porque esse não é o tipo de voto que eles vão querer levar para o horário eleitoral. E acredito que a abstenção ou a ausência é o pior dos cenários, porque mostra um medo de se expor, é o famoso ficar em cima do muro demais num assunto muito sério, Thiago. Eu acho que é uma situação ainda mais grave do que votar não para que o Chiquinho Brazão fosse solto, porque ali o deputado está colocando a sua opinião, concorda comigo, Heitor? Pelo menos está se expondo e está argumentando por que votou pela não manutenção da prisão. Agora fugir do debate? Fugiu, né? Falou, eu não vou votar não, mas felizmente no estado de São Paulo, pelo que você colocou, a grande maioria dos deputados em São Paulo votou pela manutenção da prisão. É claro que chamou a atenção uma movimentação, inclusive deputados que estão ligados à base bolsonarista em São Paulo votaram pela manutenção da prisão. Exemplo, o delegado Palumbo, né Heitor? Que é ligado à base bolsonarista, mas contrariou ao posicionamento que estava sendo tomado pelo bolsonarismo. Mas se você for pegar no espectro geral, os deputados bolsonaristas em sua grande maioria votaram contra a prisão. O que a gente tem que explicar aqui? O que eles defendem é que é inconstitucional a prisão de Chiquinho Brazão, porque a Constituição diz que lá só crimes inafiançáveis ou preso em flagrante cometendo crime, então, que o deputado pode ser preso. Porém, quando teve a prisão do Delcídio do Amaral, você lembra, Heitor, aquele senador da República que foi preso? Que foi presidente da CPI dos Correios na época do Mensalão.
E depois foi preso em 2015 de novo, lembra? Que aí depois ele foi cassado. Sim. Foi o Teori Opa, esqueci o nome. Isso aí. O então ministro determinou a prisão preventiva dele. E houve uma mudança no entendimento ali, uma abertura para que esse tipo de prisão fosse realizada. Então é isso que muitos deles se baseiam para manter a prisão preventiva. Além disso, não há nenhum consenso entre os juristas. Se o crime de homicídio doloso, que é pelo qual o Chiquinho Brazão é acusado, né, que deve responder, porque a denúncia não foi oferecida ainda, é um crime inafiançável. Então tem muitos argumentos pró e contra. Então você tem uma base ali jurídica para fazer essa discussão. Mas na realidade, o que a gente sabe, o que estava em discussão ali, porque a Câmara faz o julgamento político, não era a questão jurídica, é a questão política. É o medo dos deputados que votaram não, de que isso abra um precedente para que a famosa proteção que eles têm caia. É basicamente isso. Não tem a ver com a morte da Marielle, não tem a ver com o texto constitucional, tem a ver com corporativismo acima de tudo. E eu digo, aquela questão que a gente até comentava de uma resposta ao STF, perdeu força ontem ao longo do dia, porque a argumentação que era usada mostrava exatamente que os deputados estavam mais preocupados na proteção que eles poderiam perder caso confirmassem essa prisão de Chiquinho Brazão, prisão preventiva, porque ele estava cometendo o crime ali de obstrução da justiça das investigações que estavam ocorrendo, segundo o relatório da Polícia Federal. Então, Heitor, o que deixa a marca dessa votação apertada, é que os deputados não estavam no interesse ali de texto constitucional, coisa nenhuma. Estavam interessados em manter seus privilégios, em não abrir brechas, para que eles não possam ser presos caso cometam crimes, para que eles fiquem seguros em fazer o que quiserem. É basicamente isso que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Não foi uma questão ideológica, por isso que eu aponto. Não tem a ver com a Marielle, não tem a ver com uma questão ideológica, não tem a ver com uma questão constitucional, do texto constitucional. Eles podem até usar essa desculpa, mas o que aconteceu ontem no Congresso Nacional foi basicamente os deputados agindo em corporativismo, para proteger um direito, abre aspas, que eles têm na Constituição. Por quê? Confirmar a prisão de Chiquinho Brazão abre um precedente para que os nossos nobres deputados possam ser no futuro presos preventivamente caso cometam crime, porque eles acham que podem cometer crimes e não serem responsabilizados. É basicamente o recado que muitos deles passaram ontem na Câmara dos Deputados. Inclusive, muito deputado, e aqui eu vou dar uma cutucada, que fica gritando que bandido bom é bandido morto, quem defende bandido também é bandido. E aqui eu estou usando as próprias frases que eles utilizaram, e ontem votaram para soltar alguém que é acusado de crime de homicídio doloso com um relatório robusto da Polícia Federal. Então a gente precisa ter coerência, e por isso a população precisa acompanhar os seus deputados. Acompanhe como o deputado está votando. Não adianta ficar seguindo o videozinho de rede social. Acompanhe o seu deputado, saiba do trabalho que ele está realizando. Não importa se você vota na esquerda, não importa se você vota na direita, no centro, qualquer que seja o movimento. Acompanhe o seu deputado para ver se ele é coerente naquilo que ele diz, no discurso, se o discurso dele é coerente com aquilo que ele vota, né, Heitor? 11 horas da manhã, 3 minutos. Para a gente falar de saúde, para a gente mudar o assunto, hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson. Em 1 minuto e meio, o Manhã Bandeirantes vai falar com uma especialista sobre esse assunto para a gente tirar, inclusive, algumas dúvidas sobre essa doença num dia em que a conscientização sobre ela é fundamental. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Saúde do seu coração tem endereço certo. Hospital São Luís Campinas. Agora com pronto-socorro exclusivo para cardiologia. Com funcionamento 24 horas, o novo serviço conta com atendimento de uma equipe especializada, realização de exames, cirurgias e leitos para internação. Uma moderna sala de hemodinâmica para mais precisão em procedimentos minimamente invasivos. Registro, nome e responsável técnico em redditor.com.br. Hospital São Luís Campinas. Seu coração batendo sempre no ritmo certo. Você já tem título eleitoral? 8 de maio é o último dia para fazer o título ou regularizar a situação antes das eleições 2024. Não perca tempo, faça agora. Acesse tre-sp.jus.br e siga as orientações. Para atendimento presencial, agende pelo site do tribunal e compareça ao cartório agendado. Justiça Eleitoral, a voz da democracia. Manhã Bandeirantes. 5 minutos. Hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Parkinson. Data escolhida por ser a do nascimento do médico inglês James Parkinson, que em 1817 publicou pela primeira vez um estudo sobre a doença, que assim seria denominada com o sobrenome dele. Passados 207 anos, ainda há muitas dúvidas a respeito do Parkinson e por isso, nosso contato ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes é com a doutora Laura Moriana, médica neurologista voluntária da Associação Campineira de Parkinson. Doutora Laura, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite, prazer ouvir a doutora. Bom dia para vocês, bom dia para a nossa audiência, que está aqui para se unir a nós no esforço contra o Parkinson. Antigamente, a doença de Parkinson era chamada popularmente como mal de Parkinson. A mudança dessa nomenclatura já é parte desse trabalho de conscientização, até como uma proteção, um respeito a quem sofre com essa doença, doutora? Perfeito. Acho que é uma tendência crescente nossa como sociedade vermos, né, as pessoas integrarem, né, todas as atividades da nossa sociedade, independente delas sofrerem de condições que limitam certas funções motoras, né? Então, esse nome mal realmente já gerava uma sensação ruim. E atualmente, até mesmo o nome de doença, algumas pessoas têm retirado e têm usado, em vez de falar eu tenho doença de Parkinson, falar eu sou portador de Parkinson, para tirar essa questão da doença ou não doença também, que cada vez mais está perdendo valor, né? O que importa é como você vai participar da sociedade. Então, sou portador de Parkinson, às vezes participo de um jeito um pouquinho diferente. Tiago Prudente, doutora Laura Moriana, médica neurologista, falando com a gente sobre a doença de Parkinson. Doutora, muito bem-vinda ao Manhã Bandeirantes. Eu queria fazer uma questão, porque meu avô teve Parkinson, né? Acabou falecendo. Mas eu queria saber, porque sempre se fala assim, né? Você tem alguém na família que teve Parkinson, você tem que ficar atento ao que pode acontecer. Isso é real? Quando a gente tem alguém na família que teve Parkinson, é preciso ficar atento? E o ficar atento significa o quê? Porque eu sempre me perguntei, ficar atento ao quê? Tiago, que pergunta excelente e super atual que você está fazendo, né? Sim, existe uma chance maior de ter Parkinson para quem tem pessoas afetadas na família. Parkinson é muito comum, afeta 2% dos idosos. Então, todo mundo conhece pelo menos 1, 2 pessoas com Parkinson, às vezes mais nem sabe que a pessoa tem Parkinson. E vai acontecer de muita gente ter parente com Parkinson. Isso não quer dizer que você vai ter Parkinson, quer dizer que a sua chance é um pouquinho maior. Quando tiver mais de 2 parentes, a chance aumenta mais um pouco, porque daí parece que tem alguma coisa genética. Então, por exemplo, meu pai e a minha tia, né? Aí seriam 2 pessoas. E ainda assim, esse papel da genética, ele é maior em 10% dos casos, assim, né, que ele realmente tem uma herança genética. Em alguns outros, a genética entra mais como um fator de risco do que como um causador, né? É que nem assim, comer batata frita aumenta o risco de ter um infarto, mas não é que todo mundo que come tem, né? Doutora Laura, ainda... Doutora, me ouve?
Sim. Ainda não há uma cura conhecida pela ciência para o Parkinson, mas já há um tratamento, uma forma que venha melhorando a qualidade de vida de quem é diagnosticado com a doença? Nossa, temos muitos tratamentos. O Parkinson ainda tem uma fama muito pior, né, do que deveria ter. Uma condição que nos anos 50 era uma sentença de morte, a pessoa com Parkinson iria viver ali alguns anos, ia ficar deteriorada, ir para cadeira de rodas e pronto. Hoje em dia, tem pessoas com Parkinson que levam vidas superativas por décadas, participam até de conscientização, fazem esporte de aventura, muitos trabalham ativamente até a idade normal de aposentadoria, quando desenvolvem antes, né? E aqueles que desenvolvem mais idosos também continuam tendo uma vida familiar muito rica, porque os tratamentos estão muito melhores e eles levam a uma melhoria muito importante da qualidade de vida. Doutora, queria que a senhora falasse sobre a questão dos sintomas. Como é que é um sinal de alerta que eu posso ter Parkinson? Quando procurar um médico? Porque isso é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, porque todo mundo fica naquela questão, é uma doença genética, não tem nada na minha família, e eu acho que é uma dúvida constante de todo mundo, né? Qual é o momento, qual é um sinal de alerta para procurar um médico? Perfeito. O Parkinson, ele é famoso por causar tremores, então não é a principal causa de tremores, mas desenvolver um tremor pode ser uma evidência que possa ter Parkinson. Apesar de ser a manifestação mais famosa, não é a mais frequente. A manifestação mais frequente é a lentificação dos movimentos. Então a pessoa começa a demorar mais para fazer as coisas, começa a ter dificuldade para fazer movimentos finos, como por exemplo abotoar camisas, ou então fazer trabalhos manuais que antigamente fazia muito rapidamente. Isso sim já leva a uma chance maior de ter Parkinson, mas também não é o único motivo e precisa ser decidido ali junto com o médico. Doutora Laura Moriyama, nossos ouvintes estão participando conosco. Eu queria compartilhar duas perguntas com a senhora. A primeira do Alexandro de Oliveira, ele pergunta se o Parkinson atinge mais homens, mais mulheres, se há alguma diferenciação por conta de gênero. Alexandre, que pergunta boa e super atual. Quando nós vemos as clínicas de Parkinson, né, por exemplo, eu sou chefe da clínica de Parkinson da Unicamp, então a gente vê mais homens com Parkinson do que mulheres com Parkinson nessas clínicas. Esse fenômeno, ele é internacional e ele está sendo muito estudado. Acredita-se atualmente que existe talvez um avanço um pouco mais rápido do Parkinson em homens do que em mulheres. Antigamente se acreditava que havia uma incidência maior, mas atualmente o principal motivo que tem sido estudado é a falta de acesso à saúde pelas mulheres. Muitas vezes a mulher leva o homem ao médico porque acha que ele tem Parkinson, ele recebe o diagnóstico, então é tratado, aí ela busca levá-lo a um médico mais especialista, etc. E as mulheres, quando desenvolvem, muitas vezes falam que é frescura, que não tem nada, não ajudam a levar no médico, ela não tem quem ajude a se mobilizar quando começa a ter deficiência. Então, esse é um assunto muito atual e que nós estamos muito interessados de corrigir. A outra pergunta que chega do ouvinte Tandy Negrão, trazendo inclusive um relato pessoal, ele diz que a mãe dele, uma senhora de 76 anos, ela tem Parkinson e sente muitas dores na coluna. Ele pergunta quais cuidados ele pode ter e como ela pode aliviar essas dores, doutora? Perfeito. A causa das dores na coluna, no Parkinson, é multifatorial, existem vários fatores. Primeiro que com menos mobilidade, todo mundo tem mais dor de coluna, então muitas vezes quem trabalha sentado o dia inteiro já tem dor só porque está sentado a maior parte do tempo. Então uma atuação muito importante é ajudar a pessoa com Parkinson a se movimentar, então uma fisioterapia, um professor de educação física, um personal trainer, ou simplesmente ali fazer um exercício com um familiar, com alguma pessoa, para estar até dando um apoio, mas se não tiver ninguém, fazer sozinho mesmo. Então essa já é uma coisa para que a gente precisa estimular a mobilidade. Uma outra coisa, às vezes a dose de medicamento precisa ser um pouquinho ajustada, porque ela não está suficiente para permitir a mobilidade, então precisa ser discutido com o médico. Massagens podem ajudar, hidroterapia pode ajudar, e eu recomendo evitar tomar muito medicamento para dor. A dor, ela é nossa amiga, ela nos alerta que alguma coisa está errado, e alguma coisa está errada com a coluna
da sua mãe. Então, na medida do possível, vamos tentar reabilitar essa coluna dentro desse Parkinson para que ela volte a funcionar como a coluna deve funcionar, nos dando suporte para que a gente possa estar ereto, fazendo as coisas do dia a dia. Doutora, para encerrar a minha participação aqui, queria perguntar como é que é a questão da assistência para as pessoas com Parkinson, tanto na rede privada hoje, quanto na rede pública. Existe uma estrutura para atender essas pessoas? Como é que é esse trabalho? Porque a gente sempre fica em dúvida, né? A gente vê situações... Porque como é uma doença que as pessoas criam no imaginário que, infelizmente está com Parkinson, não tem o que fazer, cria-se o imaginário que não se tem uma estrutura para cuidar dessas pessoas, mas eu queria que a doutora falasse sobre isso e também do que pode ser feito até para que a vida da pessoa seja uma vida tranquila enquanto ela está com a doença, né? Olha, perfeito. Nós temos, né, no sistema público, existe uma via de referência de quem tem Parkinson. Então, uma vez que a pessoa procura o médico da unidade básica de saúde, ele vai ser referido para um especialista em neurologia. Isso pode estar, por exemplo, em hospitais, ou pode estar nos AMEs, né, os ambulatórios médicos de especialidade. Se for um hospital menor que não tem a capacidade de lidar com um paciente de Parkinson complexo, muitos casos de Parkinson, o próprio geriatra consegue resolver o caso, o clínico, principalmente em fases iniciais. Mas numa alta complexidade pode ser referido para ambulatórios especializados de Parkinson, por exemplo, como a gente tem na Unicamp. É claro que essas vagas são limitadas, porque essa doença é crônica, ela demora muito tempo, né, décadas, então as vagas são poucas, mas existe esse fluxo. Então, na rede pública, a gente tem um fluxo, ele tem todas as limitações da rede pública, mas existe. Na rede privada, claro que existe também, né, médicos especialistas. O médico especialista em Parkinson é um neurologista que fez especialização em distúrbio do movimento. E é uma coisa que a gente precisa até aumentar a conscientização que existem esses médicos. Eu participo de uma sociedade internacional que tem 10 mil médicos cadastrados que são especialistas em distúrbios de movimento. Os médicos estão por aí. Eu, como chefe aqui, né, no ambulatório da Unicamp, a gente forma especialistas disso todo ano. Mas às vezes os pacientes não chegam neles porque não sabem que existe. Então é uma pergunta muito boa. Eles podem ser alcançados também na rede privada. E fora isso, a gente tem até uma coisa que eu queria falar muito, que é muito do meu coração. Eu sou voluntária na Associação Campinas Parkinson. É uma associação sem fins lucrativos em Campinas, que recebe, acolhe portadores, cuidadores, familiares, pessoas interessadas em ajudar para estar dividindo, né, essas dificuldades, dando aulas. A gente tem também aulas de fisioterapia, aulas de fonoterapia. Então, não fornece remédios, não é uma instituição de tratamento, mas é uma instituição que colabora com a socialização e com a educação do parkinsoniano e do cuidador. E isso melhora muito o prognóstico do paciente e é demonstrado cientificamente. É a Associação Campinas Parkinson, inclusive corrigindo o nome, que na apresentação chamei Associação Campineira, mas é a Associação Campinas Parkinson, que tem um portal que você pode acessar para ter mais informações, campinasparkinson.org.br, campinasparkinson.org.br. É esse trabalho que a doutora também colabora nessa associação que foi fundada em 2007, uma entidade sem fins lucrativos. Doutora Laura Moriyama, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito importante esse assunto, muito importante a orientação que a senhora passou, tudo que a gente aprendeu um pouco mais com a especialista. Bom dia e obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigada. Agora são 11 horas da manhã, 17 minutos. O nosso ouvinte continua participando. O Edvalmir lembra que tem, por exemplo, um repórter da TV Record que está com mal de Parkinson fazendo um tratamento inovador nos Estados Unidos. Oi? Você falou mal de Parkinson. Parkinson. Ele escreveu assim, a doença de Parkinson, conforme aprendemos aqui com a doutora Laura Moriyama. Obrigado agora pela correção. Tem que treinar, né, Heitor? Tem que treinar. Quando a gente aprende algo novo, é difícil a gente desacostumar, né? E outra, é algo que não muda nada na nossa vida. Porque tem gente que se incomoda, mas é muito mimimi, mas é muita frescura. Muda alguma coisa você trocar a palavra mal por doença? Não muda. Para quem tem o diagnóstico, muda. A pessoa se sente diferente. Então, por que não mudar? Mas antigamente se falava assim, mas antigamente também fazia um monte de coisa errada. Meus avós, meus bisavós contam que jogavam o resto de comida dentro do rio. Vai fazer também porque antigamente era assim?
Não. Então vamos com calma também nessa de mudança. Mas obrigado aqui pela correção e, enfim, o relato do Edivalmir, que também certamente vai trocar o termo, é que ele está fazendo um tratamento inovador nos Estados Unidos e está muito bem, inclusive trabalhando, fazendo reportagens. Encontrei ele em frente ao Albert Einstein, acho que foi na cobertura do Faustão. Se eu não tô enganado, aqui tanta gente interna no Albert Einstein que eu nem sei qual cobertura que foi, mas eu encontrei ele, eu esqueci o nome do repórter, realmente ele tem a doença, mas tá trabalhando dia a dia ali na rua com a gente, Heitor. É muito importante que haja a conscientização. O repórter é o André Tal, que foi correspondente internacional, baita jornalista, uma pessoa espetacular, com quem tive já oportunidade de conversar algumas vezes, quando éramos colegas de emissora, mas que é de São Paulo e que, claro, enfrenta a luta contra o Parkinson, mas continua ativo e continua também sendo exemplo dentro da nossa profissão. 11h20. Heitor, diga, Thiago. Sabe sobre o projeto que a gente estava falando dos servidores? Sim. Estou conversando com pessoas ligadas à administração, para perguntar nessa questão dos direitos e tal, e eu recebi uma explicação. Posso dar aqui? Por favor. Segundo essas pessoas ligadas à administração, não mexe realmente com os direitos dos servidores, que inclusive hoje eles já com horas extras pagas, muitos se recusam a fazer hora extra, que é um direito do servidor, do trabalhador, né? Não é obrigatório. E aí o projeto permite que a pessoa faça uma hora complementar, como a gente colocou. Ela não vai ser obrigada, mas vai dar uma opção de ampliar essa hora extra. E também informação de que a administração vai sentar com o sindicato para aperfeiçoar o projeto para a segunda votação da Câmara. E aí a gente tem aqui, por exemplo, números que a gente peguei aqui do governo Dário, para a gente ver se houve um aumento de contratação. Por exemplo, foram mais de 5.800 servidores admitidos na gestão. Até esse número até de 2021 até o momento. Na educação, 3.049, na saúde, 1.400, sendo 233 médicos na saúde. E aí a gente tem aquela questão, né? O concurso demora muito, a burocracia do setor público para fazer essas contratações e são colocadas, e o projeto tenta aliviar esse período de contratação. Então tá aqui, conversei com o pessoal da administração Dário Saad, que trouxe esses dados pra gente. Então a gente precisa aí, agora o sindicato tá com espaço aberto também de colocar o que quer, mas que tá aberto ao diálogo está, né, Heitor? Pela informação que eu recebi, né? 11h22, Thiago Prudente, você, às quintas-feiras, tem outros compromissos dentro do Grupo Bandeirantes, se despede mais cedo e deixa saudade aqui, tá? Mas amanhã tá de volta. Ai, olha, assim eu fico até com, sabe assim, com aquela dor no coração de deixar o programa mesmo, faltando 8 minutinhos para acabar o Manhã Bandeirantes, e eu sei que fico lisonjeado, vou parar de falar, porque senão vou chorar aqui. Nossa, no ar, tô brincando. Mas não é pra tanto, né, Thiago? Só fui educado, pô. Pô. Não estraga, né, Heitor? Tava indo bem, driblou, tá na hora de fazer o gol. Você tá entendendo? Chutou pra fora. Então, e você tá nervoso hoje? Um pouco, né? Sempre fico. Qualquer que seja o jogo. Fala o resultado, então. Palmeiras vai ganhar 1-0 do Liverpool do Uruguai, jogo que você ouve na Rádio Bandeirantes hoje à noite. Então vai perder, porque o Heitor nunca aposta em vitória, aí hoje apostou, vai ser desgraça na certa. Obrigado, viu? Eu elogiando o cara e ele secando o meu time. Até amanhã, Thiago. Mas perder do quem? Do Liverpool do Uruguai? O genérico. É que nem o São Paulo ontem, venceu, né, a Bacia das Almas, né? Salvando o emprego de Thiago Carpini aos 40 e tantos do segundo tempo. Exatamente. Bom, então deixa eu partir aqui. E claro que a gente segue atualizando aí novas informações sobre essa polêmica desse projeto. A gente vai trazendo aqui na Rádio Bandeirantes. Ô, Heitor, um abraço para você, para os nossos ouvintes. Uma ótima quinta-feira e até amanhã. Amanhã 10h30, né? 10h30, logo depois do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e com o Léo Gaspar Mota. O Jean Espaduzano está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, trazendo as últimas informações da região, os acontecimentos das últimas horas.
e uma grande operação de combate ao tráfico de drogas que prendeu um suspeito considerado um dos líderes da facção que age dentro e fora dos presídios. Jean, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Exatamente, essa operação em andamento neste momento na cidade de Piracicaba, como você bem disse, um dos envolvidos, né, nessa organização criminosa que age dentro e fora dos presídios, ele seria o chefe de um ponto de venda do tráfico de drogas lá na favela Pantanal, em Piracicaba. Ele foi preso na casa da mãe dele e ali foi indicado um outro local onde a polícia foi até esse local e prendeu mais 4 criminosos, além de drogas apreendidas. Detalhe, Heitor, desses 4 criminosos presos hoje pela manhã, 3 deles eram foragidos da justiça, tinham sido beneficiados pela saídinha temporária e não retornaram ao sistema penitenciário. Então, portanto, 5 prisões nesta manhã, essa ocorrência em andamento lá em Piracicaba, né, envolvendo aí pessoas grandes do tráfico de drogas lá na cidade de Piracicaba, mais precisamente na favela Pantanal, em Piracicaba. Todas as ocorrências ainda em andamento e durante a nossa programação vamos trazer mais detalhes sobre isso também, viu, Heitor? Nós também seguimos acompanhando as investigações dos ataques da quadrilha conhecida como Novo Cangaço em 3 crimes em menos de 24 horas. E ontem, Jean, a Justiça transformou em preventiva as prisões dos 2 primeiros presos, dos 2 primeiros detidos, os 2 primeiros suspeitos, as prisões dos primeiros suspeitos, entre eles um policial militar. E o trabalho de investigação continua nesta quinta-feira. Continua, né? Um trabalho, uma operação que mobilizou, né, toda a força policial na tarde, noite de segunda-feira, madrugada de terça. E aí ontem, chegando essa decisão, né, a Justiça convertendo, portanto, em prisão preventiva esses 2 envolvidos, né, no ataque aos carros fortes, até a agência bancária na cidade de São Pedro. E agora, evidentemente, que os trabalhos da Polícia Civil continuam, né, na tentativa de identificar aí os outros suspeitos, né, mais de 10 pessoas envolvidas nessas ações, Heitor, que movimentaram aí a segunda-feira como um todo, toda a região. E agora o trabalho da polícia, a gente na expectativa também de novos desdobramentos em relação a essa operação. 13h tem o Acontece na tela da Band, com a apresentação da Júlia Zampieri, com toda a nossa equipe de produção, time de reportagem. E nós vamos atualizar também, Jean, a vacinação contra a dengue. Abrimos essa edição com o Guilherme Selegato. Sim. Ele está rodando pelos postos centros de saúde de Campinas e já trouxe pra gente aqui que a procura tem sido boa. Não a ponto de formar grandes filas, mas não a ponto da vacina ficar ali parada no estoque como se não tivesse gente interessada. Já era de se esperar esse movimento, né, Heitor? Lembrando que essa vacina é aplicada em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, esse é o público-alvo definido pela Secretaria Municipal de Saúde. Então a busca no primeiro dia, a tendência é que fique grande mesmo, né? Então por isso que a gente está acompanhando também, vamos trazer esses detalhes e fica aquele alerta, né? Tem filho em casa, algum parente que está nessa idade, leve ele para tomar a dose da vacina contra a dengue. 10 a 14 anos é importante ter a imunização. Lembrando que são 2 doses, né? A primeira, a segunda depois de 3 meses já pode ser aplicada também. E para a gente passar mais um spoilerzinho para quem está nos ouvindo, quais outros destaques o Acontece vai trazer na Band logo depois dos Donos da Bola com Carlos Batista? Nós vamos trazer também muita questão de tráfico de drogas, apreensão de drogas em Santa Bárbara do Oeste, em Piracicaba também. Temos um caso em Sorocaba, Heitor, na noite de ontem. A Polícia Civil acabou fechando uma casa que tem a suspeita que funcionava como uma casa de prostituição. Uma menor de 17 anos foi encontrada dentro desse local. Ela estaria lá trabalhando a troco de alimentação e moradia. Então ela foi recolhida pelo Conselho Tutelar e agora a Polícia Civil continua as investigações. Um triste caso também na cidade de Sorocaba envolvendo a exploração sexual de jovens, né, de adolescentes e menores de idade. Jean Spaduzano, sempre bom ouvi-lo também. Amanhã tem mais aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Lembrando, às sextas, nossos encontros sempre às 10h30 da manhã. Até amanhã, Heitor.
Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação de Gil Kleber, com a sua participação pelo WhatsApp, com a sua audiência, eu agradeço a companhia nesta quinta-feira dentro do Manhã Bandeirantes. Vem aí Carlos Henrique a partir de agora com o Nossa Área e tudo sobre Guarani, Ponte Preta e Guarani para a semana que antecede a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. As informações com o timaço de Carlos Batista é a atração agora na RB. Grande abraço e até amanhã. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa